Boa noite, meus queridos. O Caio teve um problema lá para abrir a live. Aí a gente vai tentar fazer aqui através do meu perfil. Só que eu acho que ele ainda não entrou. Boa noite a todos. Espero que me ouçam bem. Peraí, o Caio entrou aqui. Eu já aceitei aqui o pedido do Caio. Aí, agora sim. Olha, Pedro, eu peço desculpa, cara, porque primeira vez que estou gravando live aqui nesse Instagram e não sei o que aconteceu, eu abri, não apareceu que você tinha entrado, você mandou o convite, não apareceu para mim. Tinha também umas perguntas, não apareceram de quem eram as perguntas, não estava aparecendo o nome de ninguém. Eu já ouvi falar antes que dava esses bugs mesmo. Pode ser azar de principiantes, mas aqui estamos. Né? Depois, eu só vou pedir para você deixar a live salva. Vai aparecer para você salvar a live e compartilhar. Vamos Aí é só rezar deixar para eu salvo. conseguir fazer isso, que é a primeira live que eu abro. Mas Tá vai dar ok, tudo certo. vai dar. Vamos começar então. A galera tá chegando aí. Gente, eu vou pedir para que vocês possam compartilhar essa live. Mandem para o máximo de pessoas possíveis. Nós já estamos com um número bem expressivo. O Pedro eu vou entrevistar o Pedro, né, basicamente aqui. A gente vai conversar um pouco, vai responder algumas perguntas e a gente vai iniciar com uma oração, né? Eu convido o Pedro a fazer essa oração. Eu sei que ele reza muito melhor do que eu. Então, vamos iniciar com essa Em oração. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabou de aparecer aqui para mim um aviso de uma restrição do Instagram. Eu acredito que eu não consegui fazer a live porque meu Instagram está restrito para algumas atividades. Provavelmente eu devo estar recebendo muitas denúncias, né, desses últimos vídeos que viralizou. Então o Instagram deve ter feito essa restrição. Mas não tem problema, né? Já estamos aqui e vamos continuar. Bom, Pedro, né, seja bem-vindo, né? Por mais que eu esteja no seu Instagram, quero te desejar as boas-vindas. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui contigo. Né? Nos conhecemos ainda antes da sua saída do Centro Dom Bosco, né? Pretendo falar um pouco sobre nosso primeiro encontro. Né? Desde aquela época eu já percebi que você era uma pessoa diferenciada. E não digo isso para puxar sardinha para o seu lado, não, mas tanto a minha esposa estava presente no dia, quanto mais uma amiga, e nós sempre falávamos isso, que você sempre foi uma pessoa
muito equilibrada, né? E não deu outra coisa a não ser a sua saída do Centro Dom Bosco um tempo depois e o seu posicionamento claro, né? Como tem feito ultimamente. Bom, para quem não abriu, não mandou na caixinha de pergunta do meu Instagram as perguntas para essa live, eu vou pedir que vocês possam mandar aqui embaixo, tá? E a gente vai respondendo assim que der a oportunidade. Bom, Pedro, primeiro eu gostaria de pedir para que você se apresente, né? Quem é o Pedro? Pedro Luiz de Afonseca. Tá ótimo, querido. Só para te dar um retorno, eu até que te entendi muito bem, mas às vezes a sua voz está cortando um pouquinho, tá? O pessoal também está observando isso nos comentários. Meu nome é Pedro Luiz de Afonseca, eu tenho 38 anos, sou casado há 10 anos com a Aline, nós temos 4 filhos, a Maria Inês, o João Francisco, a Ana Cecília, a Maria Isadora, e eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, advogado de formação e continuo a exercer a advocacia, mas atualmente eu atuo principalmente como empresário numa empresa que o meu pai fundou, juntamente com ele e o meu irmão na área de seguros. E sou também da paróquia Santo Agostinho, aqui da Barra da Tijuca, praticamente desde que eu nasci, eu estou na mesma paróquia, e há 15 anos eu me dedico à catequese de adultos. É algo que procuro fazer com muito amor e me dedico bastante à catequese. Em 2016, juntamente com outros 2 irmãos, eu fundei o Centro Dom Bosco e fiquei na presidência do Centro Dom Bosco desde a fundação até a minha saída, que foi no dia de Santo Antônio de Lisboa, em 2023, aproximadamente 2 anos. E atualmente, para além da paróquia, eu tento exercer esse apostolado, digamos, na sociedade, através da União Apostólica Cardeal Leme e dos apostolados que estão ligados a ela, como o Seminário para Empresários Católicos, a Escola de Catequese São Pio X, o Alívio do Sofrimento, o Fórum Rio, dentre outros. Inclusive, acabamos de ter no último sábado o nosso evento anual aqui do Seminário para Empresários Católicos. E é basicamente isso que eu poderia dizer muito resumidamente. Perfeito, Pedro, maravilha. A galera está falando que está cortando nós dois aqui. Pode ser o Instagram que está restringindo, né? Infelizmente, eu recebi muitas denúncias esses últimos dias de tradicionalistas. Ao mesmo tempo que meu perfil cresceu, também tem o lado ruim, né? Mas vocês estão conseguindo entender e ouvir o que a gente está falando, pelo menos basicamente, não é isso? Só dê um retorno para a gente aí. Bom, Pedro, é muito bom a sua apresentação. Está dando para entender. Ótimo. Quero partir para a segunda pergunta, né? Como foi a criação do Centro Dom Bosco e qual era o objetivo principal dessa instituição no início da sua fundação? Então, o Centro Dom Bosco ele surgiu com o objetivo principal de formação e de difusão da doutrina católica. Particularmente, no início, ele era um pouco mais voltado para a doutrina social da Igreja, porque ele surgiu num contexto bem peculiar, dentro de um grupo de universitários católicos. Havia ali um diácono que, de alguma maneira, começou a defender algumas ideias relacionadas com a teologia da libertação, e algumas pessoas se insurgiram contra aqueles ensinamentos naquele grupo, de maneira até informal, diante de situações informais, e de repente me veio a ideia de procurar aquelas pessoas que me pareciam mais ortodoxas,
e propor para elas que nós começássemos a fazer apostolado no ambiente universitário, já que aquele era um grupo voltado para universitários católicos. E ali eu conheci um dos fundadores do Centro Dom Bosco, que também estava naquele grupo e também se insurgiu contra, digamos, aqueles maus ensinamentos. E depois eu conheci o outro fundador através dele. E a ideia inicialmente era estudar a doutrina social da igreja para promovê-la, a princípio, no ambiente universitário, mas depois a missão, digamos assim, se ampliou, mas eu diria que o mote principal, pelo menos na minha vivência, mas imagino que de boa parte das pessoas, era, de fato, fazer apostolado no meio da sociedade. Eu vivo bem essa realidade da vida paroquial e sou totalmente a favor dela e do apostolado que nós devemos desenvolver na paróquia. Mas, como diz o cardeal Leme na sua carta pastoral, nós temos, enquanto católicos, deveres sociais, deveres de promover a fé católica no ambiente social nos mais diversos âmbitos. Então, o Centro Dom Bosco surge, muito inspirado também no antigo Centro Dom Vital, que ainda existe, inclusive, mas que foi muito proeminente na primeira metade do século XX. Inclusive, a escolha de São João Bosco está atrelada a essa inspiração no Centro Dom Vital. A nossa intenção era estudar, nos formarmos na doutrina da Igreja e nas boas ciências que estão relacionadas com ela e propagar a doutrina da Igreja. Servir a Santa Igreja Católica, eu diria, na sua missão. Perfeito, Pedro, muito bom. Então, Santo Dom Bosco começou com o intuito, primeiro, de propagar a doutrina social da Igreja e propagar essa doutrina social da Igreja em contraposição com a falsa doutrina social ensinada pela teologia da libertação marxista, é isso? Sim. Inicialmente, antes de existir essa ampliação do objeto, sem dúvida nenhuma, havia esse desejo de ensinar a doutrina social da Igreja autêntica contra as suas deturpações que são feitas, por exemplo, pela teologia da libertação e por outros movimentos que, infelizmente, se desviam da fé católica. No início, já existia alguma intenção de abraçar o tradicionalismo, o radical tradicionalismo, como nós entendemos hoje, ou isso não era uma opção? Olha, intenção eu não diria. O que havia é o que eu tenho falado nas lives, e aí eu falo olhando para o meu coração, eu não preciso falar de outras pessoas. Havia já uma certa desordem, ou algumas desordens. Eu tenho falado de 3 desordens especialmente, que são a soberba, a soberba principalmente isso já existia desde o início, né? Mas é claro que é algo que no início é muito sutil e depois cresce, mas aquela soberba que nós vemos hoje em muitos grupos na Santa Igreja, é aquela postura de se colocar como um salvador da Igreja, como se a Igreja necessitasse de salvadores no seu seio, e não fosse a Igreja que nos salvasse. Então, essa inversão, a soberba, ao meu ver, está muito atrelada a isso. A vaidade também, que é uma tentação muito atrelada ao crescimento, à exposição, como nós tínhamos essa intenção reta até de um apostolado mais deflagrado, mais aberto. Toda e qualquer exposição, e isso está acontecendo comigo nesse momento eu preciso combater uma tentação de vaidade, e isso existia desde o princípio, e infelizmente o que eu tenho dito é que essas tentações elas não foram
bem cuidadas. E a terceira tentação, que é uma muito relacionada com esse tradicionalismo radical, que é essa rebeldia, essa insubmissão às autoridades eclesiásticas e uma falta de comunhão com as autoridades eclesiásticas, com o Santo Padre o Papa, na época já reinava na igreja o Papa Francisco, e com os bispos em comunhão com ele, especialmente com o nosso bispo, né? O meu bispo até hoje, inclusive, que eu moro no Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani João Tempesta, seus bispos auxiliares. Já existia essa tentação, fruto de defeitos nossos mesmos, aí eu falo até dos meus defeitos, mas também de conselhos ruins que nós recebemos de pessoas que eram referências para nós, mas é claro que no final das contas o erro acaba por ser nosso, tá? Também e principalmente. Mas essas três tentações as quais eu tenho me referido principalmente, e essa terceira é a que, ao meu ver, as três estão relacionadas com o radical tradicionalismo, mas essa terceira já estava presente, mas não havia um flerte tão claro, tão evidente, mas sim, já existia em germe, digamos assim. Sim, perfeito. Vocês no início chegaram a ter algum tipo de direcionamento espiritual por parte de algum sacerdote ou de algum bispo que estava em comunhão com a igreja? Ou foi algo de fato à margem do clero? Não foi totalmente à margem, não. Seria errado eu afirmar isso. A questão é que havia sim direcionamento espiritual. Eu até gravei uma aula chamada O que é o Centro Dom Bosco, em que eu falei de sacerdotes que foram referências para nós, mas não havia uma figura central e importante de um diretor espiritual. E mesmo que houvesse referências de bons sacerdotes, como, por exemplo, o monge beneditino Dom Justino de Almeida Bueno, Padre Carlos Alberto, Padre Sérgio Muniz, só para citar três exemplos de sacerdotes, esses dois sacerdotes diocesanos aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas havia, apesar do bom direcionamento que esses três sacerdotes, no caso do Dom Justino também monge do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, apesar do bom direcionamento e dos bons conselhos que eles nos davam, havia um espírito de uma certa liberdade excessiva para com esses sacerdotes que nos orientavam, de maneira que os conselhos, as orientações eram ouvidos de maneira geral, sim, mas quando eles iam contra aquilo que acreditávamos que estávamos a fazer, digamos que nem sempre ouvíamos esses bons sacerdotes e os direcionamentos que eles nos davam. E a partir de um determinado momento, sim, isso já bem à frente, anos depois, eu posso dizer que boa parte do clero que nos acompanhava se afastou de nós por conta das posições que cada vez mais se agravavam no sentido de um radicalismo. Paulatinamente isso aconteceu, foi um processo de anos, mas não posso negar que sim, não um diretor espiritual oficial, mas boas referências de sacerdotes nós tivemos sim, mas digamos que não ouvimos os seus paternos conselhos como deveríamos, eu diria. Perfeito, Pedro. Então aqui eu já vou partir para a terceira pergunta. E dentro dessa terceira pergunta eu gostaria de acrescentar essa última fala sua, né, para ver o que você pode me responder. A terceira pergunta é: quais foram os motivos que te levaram, né, ou levaram o grupo em si, a um posicionamento mais ríspido em relação à igreja? E como você percebeu que eles estavam equivocados, esses motivos estavam equivocados? E aí eu queria que você
também ponderasse se um desses motivos seria exatamente a falta de um diretor espiritual fixo a qual vocês obedecessem irrestritamente e que estivessem em comunhão plena com a igreja. Então, eu diria que esses ataques contra a igreja, eles, ao meu ver, começam, e aí eu falo até do meu coração, por um zelo até certo ponto bom, um zelo por servir a Santa Igreja, um zelo por difundir a sua doutrina, mas eu até faço uma relação com a minha conversão. Eu gravei um vídeo em fevereiro no qual eu falei da minha conversão e como ela foi eclesial, como foi uma conversão muito relacionada com a fé na Santa Igreja Católica e o amor à Santa Igreja Católica. E o que eu percebo, não apenas no Centro Dom Bosco, que foi um grupo que eu fundei e presidi, mas eu percebo isso em muitos grupos, em muitas pessoas, é um amor pela igreja que, a partir de um determinado momento, ele cai em tal desordem que ele se torna um amor contra a igreja. É uma dinâmica semelhante àquela doença espiritual que o padre Paulo Ricardo, no seu curso da terapia das doenças espirituais, fala, a filáusia, né, ou filautia, que é um amor de si contra si, que é a doença que está na raiz de todas as outras doenças espirituais. Nesse caso, é um amor pela igreja contra a igreja. O seu zelo pela Santa Igreja Católica, o seu zelo por servir a Santa Igreja, ele se torna tão excessivo e desordenado que você começa a agir como um inimigo da igreja. Você se coloca como uma espécie de um policial da Santa Igreja. Parece até o Alexandre de Moraes, né? Eu sei que o seu perfil já tem sido alvo de perseguições, mas vamos acrescentar mais uma. Parece o Alexandre de Moraes, que ele ao mesmo tempo é o policial, é o promotor, é o juiz. E muitos católicos, e eu me comportei assim durante muito tempo, você se coloca como policial da Santa Igreja, o promotor, o juiz, você investiga, denuncia e condena a Santa Igreja. E isso se torna uma prática, até o momento em que esse zelo fica totalmente desordenado. E sim, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, o crescimento dessa desordem pode e deve estar relacionado com a falta de um diretor espiritual, não apenas para o grupo, mas eu diria que também uma falta de direção espiritual em nossas vidas individualmente consideradas. Isso me parece inquestionável. E o momento em que eu, de alguma forma, fui resgatado já é bem posterior. Foi ali para meados de 2022, eu estava a dar um curso sobre uma obra de um sacerdote da Fraternidade São Pio X. Eu não recomendo essa obra mais, não recomendo a sua leitura, mas durante o curso eu me deparei com determinadas posições e eu até me insurgi publicamente contra o próprio autor. A primeira delas foi a posição a respeito da ilicitude da missa de São Paulo VI. Esse foi o primeiro ponto assim que me fez frear, refreou esse meu ímpeto em direção a esse erro, para fazer referência ao título da live, esse erro do radical tradicionalismo. Graças a Deus eu nunca deixei a minha paróquia, eu nunca deixei a vida paroquial, o serviço na paróquia, eu nunca deixei de dar catequese, nunca deixei de me confessar com os padres da minha paróquia e mais até do que isso, nunca deixei de me confessar com os sacerdotes que estavam disponíveis em qualquer lugar, de qualquer missa que eu frequentava, de qualquer igreja que eu visitava. Isso me manteve muito com os pés no chão. Graças a Deus, mesmo ao longo desses anos e diante desses erros, dessas desordens,
eu nunca deixei de me esforçar para ir à missa diária e nunca deixei de me esforçar para confessar semanalmente, rezar o terço todos os dias. E isso, sem dúvida, foi decisivo para que eu não caísse nesses erros na minha visão. É uma vida católica vivida, apesar de todos os erros, em comunhão com a igreja, digamos, na minha vida privada, na minha vida individualmente considerada. E o segundo ponto que mais me chocou mais ainda, e aí foi talvez o ponto decisivo, foi quando eu me deparei com um outro ensinamento equivocado de que todo mundo estava errado na igreja. Essa é basicamente a conclusão dessa obra, e que todos nós devemos entrar na fraternidade São Pio X. Como você mesmo falou, e isso não é me enaltecer, porque eu tenho falado mais dos meus erros, mas mesmo nos meus piores momentos eu não perdi uma certa moderação. E eu também não perdi o ímpeto de unir os fiéis católicos. E eu tentei dialogar com pessoas da fraternidade, sacerdotes, fiéis, e através desse bom diálogo, eu percebi que ali não tinha como ter um diálogo a partir do momento que eles pensavam que estava todo mundo errado, que todo mundo tem que entrar na fraternidade, e de alguma forma uma visão como se eu estivesse numa falsa igreja. É claro que não todos afirmavam isso com todas essas letras, alguns até sim, mas a impressão que ficava é que eu estava numa falsa igreja, ou estou em um simulacro de igreja. Conciliar, né? Isso, a seita pós-conciliar. Esse termo me chocou também. E foi nesse momento que eu vi que tinha algo profundamente errado nessa posição, e eu, de alguma maneira, comecei a viver ali uma crise existencial, não somente no Centro Dom Bosco, mas no caminho que eu estava a trilhar. E esse foi um processo que levou aí uns 8 meses, talvez. Eu saí em junho de 2023, isso foi antes, foi no final de 2022. Quem foi no Fórum Nacional da Liga Cristo Rei de 2022 e ouviu a minha palestra lá, já era uma palestra bem diferente, bem moderada, que conclamava pela união dos católicos. E dali para frente, eu realmente entrei nessa crise existencial que culminou com a minha saída do Centro Dom Bosco. Isso já tem 2 anos. E quando você sai desses ambientes muito marcados por esse erro do radical tradicionalismo, eu falei isso até, me parece que foi no podcast lá com Ânima, isso, você respira um ar puro. Esses ambientes é como se você estivesse ali a respirar um ar contaminado, esse erro muito deflagrado, e você fica com a visão na crise da igreja. Você só respira isso, sabe? É uma tônica, os assuntos giram em torno disso. E é interessante que eu já ouvi isso de pessoas que vieram falar comigo. E eu não tive essa experiência, porque as missas que eu assisti na fraternidade foram missas feriais, foram missas durante a semana, mas eu já ouvi de fiéis, por exemplo, que já foram a missas na fraternidade e em outros institutos Ecclesia Dei, e eles falam da diferença, institutos que têm a missa de São Pio V, mas em comunhão com a igreja, e que parece que quando eles saíam das missas da fraternidade num domingo, só se fala da crise da igreja, o assunto é esse, a tônica é essa. E nesses institutos Ecclesia Dei, não. São paróquias normais, como as nossas, com assuntos normais de uma vida católica normal, sadia. E esses ambientes, o próprio Centro Dom Bosco, onde eu estava, eles respiram a crise da igreja. E isso faz muito mal para as almas. Hoje eu vejo como isso faz mal. Católicos que ficam paranoicos com esse assunto da crise da igreja e só falam disso e ficam obcecados com isso. E foi nesse momento que eu comecei a respirar ar puro, que, graças a Deus, eu comecei a rever muitos erros
nos quais eu tinha me envolvido, muitos erros que eu tinha abraçado, e claro que é um processo relativamente longo, que eu comecei a trilhar um caminho de volta a uma vivência católica sadia, uma vivência realmente católica, uma vivência em comunhão com a Santa Igreja, com as suas autoridades eclesiásticas, sem negar os momentos difíceis que nós vivemos, sem negar a, a chamada crise da Igreja, que é até um termo equívoco, a Igreja Santa, mas uma crise que ameaça a Igreja por fora e por dentro, as mazelas. Nós não negamos nada disso, mas não podemos cair em soluções erradas. Não podemos cair em soluções que não são católicas, soluções que negam o magistério vivo da Igreja. Perfeitamente, Pedro. O que você colocou aí é muito importante. Eu acho que já foi até respondido a quarta pergunta, e aqui eu vou dar uma ênfase, comentando primeiro o que você disse no final e depois o que você disse no começo. De fato, eu percebo que esses grupos que estão fora da igreja, eles vivem da crise, né? Da crise pela crise. As homilias são regadas desse tema. Parece que cada página do evangelho que é lido nessas missas, parece que eles só apontam para isso, né? Eles conseguem achar crise na igreja em qualquer versículo bíblico para poder fazer essas homilias. E quando eu tive contato pela primeira vez com a missa tridentina, a missa do rito antigo, que agora tem na minha diocese aqui, pela administração apostólica, né, que eu frequento com uma certa uma frequência periódica, né? A primeira vez que teve a Santa Missa Tridentina aqui, veio o Dom Rifan, pessoalmente, aqui na minha diocese, né, para você ver um bispo da grandeza de Dom Rifan, vir numa pequena capela, né, de Nova Friburgo. Essa pequena capela, ele veio até nós para dar uma catequese sobre missa do rito antigo e sobre a comunhão com a igreja, a importância da comunhão com a igreja. Ele deu uma catequese sobre o Concílio Vaticano II, ele deu uma catequese sobre reforma litúrgica, sobre missa nova, a diferença da missa nova da missa antiga, sempre frisando a importância da comunhão com a igreja e que a diferença era apenas de rito. Nós estávamos celebrando uma mesma missa. Muitas pessoas naquela ocasião, né, conhecendo a missa do rito antigo pela primeira vez, estavam ali ouvindo do bispo Dom Rifan que ele não estava participando de uma missa diferente. É a mesma missa. É um rito diferente. É um rito romano antigo, mas a missa, o sacrifício de Cristo é o mesmo. Então eles fizeram questão de dar essa catequese maravilhosa e sempre nas missas que eu frequento na administração, não tem essa ideologização toda, né, de falar de crise. As homilias são voltadas para a espiritualidade, para a santidade, para o tema que é o foco, né, do Evangelho. Então, é uma coisa maravilhosa poder participar dessas comunidades que celebram o rito antigo, porque não há problema algum aqui. Nós não estamos atacando o rito antigo. Nós estamos dizendo que para você gostar do rito antigo, preferi-lo e querer frequentá-lo, você não precisa entrar numa ideologia de atacar o rito novo. Porque o que essa galera faz é isso, é atacar o rito novo por causa de uma ideologia que eles criaram em cima do rito antigo, né? Então, agora, comentando o que você iniciou falando, que seria a quarta pergunta, né? Na sua opinião, qual foi o principal motivo que te fez retornar à comunhão plena com a igreja? E aqui eu vou dar a minha opinião, acredito, talvez, se você concordar, você diz, se você não concordar, você também diz, que você não saiu da sua paróquia. Você não deixou de receber os sacramentos. Você não deixou de ter vida ativa debaixo da autoridade de um pároco, que está em comunhão com o bispo, que está em comunhão com o Papa. Na minha visão, pelo que você disse, eu poderia dizer que o que te fez permanecer, né, o principal motivo que te fez retornar
a essa lucidez de estar com a igreja, de perceber esses erros, foi a sua frequência na vida paroquial, é isso? Sim, sim, querido. Eu diria que esse foi o antídoto. Eu só vou o antídoto para esse veneno, que é, infelizmente, o radical tradicionalismo. Eu só vou aproveitar que você mencionou o Dom Rifan, e a administração apostólica. Uma amiga até que está nessa live, pelo menos ela entrou aqui, ela me presenteou no último sábado com essa obra aqui, ó, de Dom Fernando Rifan, que é uma orientação Olha que pastoral, maravilha. o magistério vivo da igreja. Eu recomendo muito, eu comecei a Muito bom. lê-la aqui um pouco antes da live, e ela é muito precisa para combater esses erros sobre os quais nós estamos a falar. Só um parênteses, e muito importante o que você falou. É, é, Só para terminar esse parênteses, antes de te responder, esses grupos que vivem o rito de São Pio V e os demais sacramentos e sacramentais, eles são uma grande riqueza para a igreja, como a administração apostólica São João Maria Vianney, a Fraternidade São Pedro, o Instituto Bom Pastor, o Instituto Cristo Rei, que eu até me esqueci de mencionar em outras manifestações, e outros institutos e outras obras são maravilhosas para a igreja, são uma riqueza para a igreja. E os sacerdotes, os fiéis desses institutos, estão totalmente em comunhão com a igreja. Então, nós temos que fazer sempre estas distinções. E com relação à paróquia, foi de fato o antídoto para esse veneno. Porque um perfil que eu percebo que é muito comum nesses grupos um perfil de recém-convertidos que não têm vida paroquial. Pessoas que caem de paraquedas em um catolicismo virtual, um catolicismo em torno da crise da igreja, e a pessoa fica ali a receber mais notícias no seu WhatsApp, vídeos de abusos litúrgicos, e ela não conhece a igreja católica na prática, porque ela não tem vivência de paróquia, ela não convive com uma comunidade paroquial, uma comunidade viva, não tem contato com aquela velhinha piedosa que reza o terço na igreja. É evidente que há dioceses com problemas, outras mais, outras menos, paróquias com problemas. Contudo, se você vive um catolicismo real, eu brinco, será que eu sou tão sortudo assim? Porque é muito difícil eu ir em uma igreja e não me deparar com um grupo de bons católicos. Do lado do meu trabalho, por exemplo, tem a Catedral de Niterói, e ali eu vou à missa diária. Hoje até eu não consegui ir, porque tive que sair do trabalho um pouco mais cedo, mas é muito comum eu ir ali e ter mais de 50 pessoas numa missa durante a semana. E quem sou eu para julgar essas pessoas, como eu vejo muitos a fazer, como se elas fossem menos católicas do que eu? Isso é um absurdo. É um catolicismo de redes sociais, é um catolicismo virtual, e infelizmente essa é muito a tônica desses grupos. É claro que tem lá fiéis católicos de muitos anos, mas esses grupos têm crescido muito à base de recém-convertidos, infelizmente, sem vida católica real, sem vida paroquial. E eu concordo com o que você falou, eu disse isso, inclusive, no meu testemunho. Uma vida paroquial autêntica é um antídoto para esse veneno que é o radical tradicionalismo. Pedro, perfeito. E eu digo isso por experiência própria. Eu conheço muitas pessoas que debandaram para o tradicionalismo, que são recém-convertidos. E essas pessoas simplesmente não vão à missa no domingo. E eu já ouvi de uma pessoa dessas que ela, quando vai à missa, só vai para comungar e meter o pé. E essas pessoas, quando eu analiso, são pessoas que não se confessam com frequência,
que vivem em pecado grave, que faltam à missa sem escrúpulos, que têm uma vida precária ou nula de oração. E você pontuou algo muito interessante aí sobre a confissão semanal, né? Eu, como sou dirigido espiritual de um sacerdote da obra, da Opus Dei, inclusive te conhece, gosta muito de você, eu também tenho, desde que me converti, a prática da confissão semanal. E é uma coisa que muda completamente a nossa vida. Porque só o fato de você ter que fazer constante exame de consciência todos os dias ou toda semana, isso te ajuda muito a fazer uma autocrítica. Porque o que falta nessas pessoas, muitas das vezes, é uma vida sacramental ativa, é uma comunhão bem feita, é um momento diante do Santíssimo, é uma meditação nas Sagradas Escrituras, nos Santos Evangelhos, é uma oração bem feita, é um diretor espiritual. Porque essas pessoas elas acham que vão salvar a igreja, aqui, né, não vou generalizar porque existem pessoas e pessoas, mas acho que eu conheci 99% acham que vão salvar a igreja com base num suposto conhecimento que adquiriu através de livros, de padres ou de leigos que falam sobre a crise da igreja. É meio que uma gnose. É um conhecimento que salva, é o conhecimento que liberta. E essas pessoas não vivem uma vida paroquial, não vivem uma vida sacramental, quando comungam sacrilegamente. Porque essas pessoas que só vão à missa tridentina e não vão à missa nova nas suas paróquias, e quando faltam à missa, na próxima missa tridentina, elas sem escrúpulos algum vão comungar, entram na fila da comunhão para profanar nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como que uma pessoa dessa vai ter autoridade espiritual, vai ter a graça do discernimento do que é certo e do que é errado? É o que os santos ensinavam. É muito melhor você ter uma senhorinha na paróquia analfabeta que reza o texto todos os dias, vai à missa todo dia. É muito melhor você ter uma senhorinha dessa que é analfabeta do que um cara que lê uma pilha de livros e não se confessa, vive em pecado grave, comunga sacrilegamente e acha que está salvando a igreja. Eles falam tanto de Santo Atanásio, Santa Joana d'Arc, agora até comparam, né, o seu fundador a São Francisco de Assis, mas não vivem a vida que essas pessoas viviam. A vida de santidade, a vida de oração, a vida sacramental, vivem de forma completamente obstinada nos seus próprios pecados. Esse é um ponto que a gente deve frisar bastante, e por isso que eu estou fazendo um comentário um pouco mais longo aqui, né? Que você que está me assistindo agora, eu faço apelo a você. Se você tem alguma tentação a cair num tradicionalismo, algo do tipo, tem uma receita infalível para você. Pare imediatamente de estudar sobre crise de igreja, porque você não é bispo, você não é padre, você não vai salvar a igreja, e volte para os sacramentos. Quanto tempo você não se confessa? Quanto tempo você não faz um bom exame de consciência? Quanto tempo você não comunga dignamente? Quanto tempo você não reza dignamente? Faz um mês de experiência. Para de pesquisar, de estudar, de ler sobre esses assuntos. Um mês só. Só te peço um mês. Só um mês. Suspende o seu juízo e evita de proferir qualquer crítica à igreja durante um mês. E nesse um mês você vai frequentar as missas com a frequência máxima que você puder, seja todos os dias, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, conforme a sua rotina permitir. Você vai se confessar semanalmente, vai fazer exame de consciência todos os dias, vai rezar o texto todos os dias, vai meditar no Evangelho todos os dias e vai ficar meia hora diante do Santíssimo Sacramento, durante um mês. Ao final desse mês, se você ainda sentir tentação ao tradicionalismo, realmente eu teria que dizer que eu estou equivocado. Se você fazer tudo isso com o coração aberto, não simplesmente para cumprir um desafio, mas de fato fazendo uma revisão de vida e pedindo a graça de Deus, pedindo o discernimento a Deus de como você deve agir diante das autoridades eclesiásticas.
Eu duvido que você vai cair nesse erro. Duvido. Então, Pedro, passando aqui, não sei se você quer fazer algum comentário a mais, quiser complementar alguma coisa. Não, não, querido, fica à vontade. É só, eu concordo plenamente com o que você falou e só deixar bem claro que nós não estamos a generalizar, mas é inquestionável que se trata de um padrão que nós observamos quando ouvimos os testemunhos de muitas pessoas e, no meu caso, quando abraçamos esse erro. Eu tenho falado sobre isso sem prazer nenhum da minha parte, simplesmente como um senso de dever. Dever porque, ao meu ver, eu fundei uma obra e a presidi por quase 7 anos, uma obra que tem propagado abertamente esses erros e tem feito com que esses erros cheguem nas paróquias, o que é gravíssimo, e objetivamente, sem julgar intenções, mas esses erros têm sido propagados claramente com o objetivo de tirar as pessoas das suas paróquias, tirar as pessoas das suas dioceses, e eu tenho falado sobre isso em segundo lugar porque eu abracei esses erros. E graças a Deus, por graça de Deus, eu fui resgatado deles. E eu só observaria que muitas pessoas que caem nesse erro do radical tradicionalismo não param nele. É muito comum que as pessoas avancem no erro. Eu considero o radical tradicionalismo, além de um cisma, no mínimo em germe, no mínimo em princípio, mas eu considero um sede-vacantismo prático, como o padre Paulo Ricardo falou brilhantemente ontem na sua homilia, que é uma homilia que você até destacou um trecho na página do Continuismo de Sempre, mas ele fala de maneira brilhante. Se você diz que reconhece o Papa, mas não o obedece, ele não é Papa para você. E essa frase é perfeita. E o padre Paulo fala de um protestantismo prático. Além de um sede-vacantismo prático, é um protestantismo prático. Mas alguns vão além. Alguns caem no sede-vacantismo teórico, que são aqueles que dizem que nem reconhecem o Papa, dizem que o Papa é um usurpador. Outros viram ortodoxos, caem em um outro cisma, nem se dizem católicos, e há aqueles que apostatam, há aqueles que perdem a fé. Então, é o que diz o Salmo, né? Um abismo leva a outro abismo, e é o que nós verificamos nesses meios, infelizmente. É o que nós verificamos no seio desse erro gravíssimo do radical tradicionalismo. Perfeito, Pedro. É exatamente isso. Né? Essas pessoas acabam caindo nesses erros gravíssimos e isso tem levado muitas pessoas à perda da fé. Perdem a fé na igreja e acabam ou no sede-vacantismo e, consequentemente, acabam até mesmo fora da igreja, definitivamente uma apostasia. Né? Pedro, maravilhoso a sua exposição. Vamos encaminhar para o final uma última pergunta e a gente depois vai abrir para as perguntas do público. Então, eu gostaria aqui que você já colocasse suas perguntas. Não sei se já botaram, né? Tem algumas perguntas aqui. Maravilha. Então, Pedro, qual conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir essa live gravada e que por algum motivo pensam em se filiar a comunidades que estão fora da comunhão com a igreja? O meu conselho vai muito
na direção do que você falou. Eu penso que é fundamental buscar uma vida católica real. De fato, você tem toda a razão. Parar de ler estas obras. Muitas pessoas têm dado esses conselhos publicamente. Estudem, estudem. De fato, é algo que se assemelha mesmo a uma gnose. Alcance esse conhecimento, essa iluminação, seja um iluminado. A impressão que passa é essa. Eu penso que o caminho de volta passa por romper com essas mais obras, essas mais doutrinas. A pessoa, para ler esse tipo de obra, ela precisa estar com a fé muito sólida e ela lerá com o intuito de refutar. Mas nem todos são chamados a isso. Eu diria até que é uma minoria que é chamada. Eu mesmo me afastei dessas obras. Eu mesmo, hoje, as repudio. E não são obras para serem lidas, digamos, pelos pequeninos, pelos católicos em formação, ou seja, pela maior parte de nós. De fato, nós temos que nos afastar destas más doutrinas, buscar uma vida católica real, em uma paróquia, em uma comunidade paroquial. Você falou algo muito importante. A nossa submissão, sem dúvida nenhuma, é ao Santo Padre, o Papa, aos bispos em comunhão com ele. Devemos ter uma submissão aos nossos bispos, mas é fundamental termos uma submissão concreta a um pároco, aquele padre do dia a dia, aquele padre que vai cuidar das nossas almas. E buscarmos uma vivência católica como ela foi vivida, como regra ao longo da história de 2000 anos da Igreja. Buscar direção espiritual, confissão frequente, a missa frequente, buscar, apesar das nossas misérias, buscar estar em estado de graça, a récita frequente do Santo Terço, e uma vida de oração íntima, né? Como você falou, uma vida concreta de oração, um plano de vida espiritual. Eu penso que essa é uma receita muito importante para que as pessoas abandonem esses erros muito graves que têm sido amplamente propagados, não somente pelo Centro Dom Bosco, mas por muitas pessoas, por muitos canais, e muitos têm caído nesse erro. Eu diria que esse caminho que você colocou e que eu reiterei aqui me parece um bom caminho de volta. Perfeito. Teve um comentário aqui que falou que o livro de Dom Rifan, né, que você apresentou aí, está gratuito no site da administração. Para quem quiser ir lá ver, é muito bom. Sair dessa live aqui quando terminar e já dar uma olhada lá para se vacinar contra esse erro. E aqui eu gostaria de deixar uma reflexão final antes da gente entrar para as perguntas, que é o seguinte, né? Às vezes as pessoas me atacam porque aqui nesse meu apostolado, né? Inclusive, se você não me segue, entra aí na setinha de cima, Continuismo de Sempre. É o meu perfil. Sigam, que tem muito material refutando os tradicionalistas. E sigam o Pedro também, né? Que tem muito material bom também, que a gente compartilha em conjunto, muito material bom dele mesmo, e que vocês podem usar e aprender cada dia mais a verdadeira fidelidade à igreja. Mas algumas pessoas acabam ficando chateadas comigo, talvez por um afeto, né, que tenham pela fraternidade ou por Marcel Lefebvre, por causa de uma suposta defesa da tradição, porque é uma coisa muito bonita o discurso, né? Mas quando eu digo que eles acabam sendo hereges, né? E eu vou explicar aqui por que eu digo que, na minha opinião, eles acabam caindo numa heresia. Muita gente diz, não, heresia não. Eles podem até estar num cisma, mas na heresia não. Só que a questão é a seguinte, minha gente. Quando você supõe que a igreja, num concílio ecumênico, que teve a maior
participação dos bispos da história da Igreja, que foi aprovado pelo Papa, que foi aderido por 7 papas, né? João 23, Paulo VI, Paulo I, Paulo II, Bento XVI, Francisco Leão. 7 papas que aderiram ao concílio. Os bispos do mundo inteiro e os fiéis do mundo inteiro. Você supõe que toda essa galera, em comunhão com o Papa e um concílio ecumênico, caiu numa heresia, porque eles não falam só, tem um errinho aqui, um errinho ali, que a gente pode consertar, é uma coisa nada. Eles dizem que é modernismo. Modernismo é uma heresia condenada por São Pio X. Ou seja, quando você diz que a igreja inteira caiu numa heresia, e você afirma que a igreja que nós participamos, que tem o Papa como cabeça, é uma seita conciliar, você está pecando gravemente contra a indefectibilidade da igreja. A indefectibilidade da igreja é um dogma. A igreja não pode cair num erro grave. A igreja não pode ensinar a todos os fiéis uma heresia. A igreja inteira, os fiéis, em comunhão com seus pastores, em comunhão com o Papa, no concílio ecumênico, não podem aderir um erro de fé. E não é só quando falam ex-cátedra, não. Não podem, porque é para toda a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus disse, tu confirma os teus irmãos a São Pedro. Jesus não pôs, olha, você só confirma os teus irmãos quando você proclamar um dogma. Não. O próprio conceito de magistério é isso. O magistério está aqui para ensinar. Quando ele ensina de forma ordinária, ou quando ensina de forma extraordinária, ele está usando sua autoridade. Pode ter grau de assentimento? Pode ter grau de assentimento. Mas nenhum grau de assentimento te dá a permissão de rejeitar o que é ensinado. O grau é de assentimento e não de rejeição. Então, a questão toda é o seguinte. Quando você diz que toda a igreja caiu no erro, você está afirmando que a igreja pereceu. Ponto. Porque no catolicismo, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito fixo na nossa mente. No catolicismo, na Igreja de Cristo, a maioria importa. Você não pode ter o Papa, que é o cabeça da igreja, os bispos do mundo inteiro, que são sucessores dos apóstolos, e todos os fiéis unidos a eles num erro, e só um grupinho seleto. Na verdade, isso nunca aconteceu em 2000 anos de igreja, de história de igreja. Você tem 20 concílios ecumênicos. Todos os grupos que saíram dos concílios ecumênicos dizendo que o concílio estava errado, todos os grupos que saíram da igreja estavam equivocados. E a igreja estava certa em todos esses 20 séculos, em todos esses 20 concílios. O erro, e você e o seu grupinho seleto estão na verdade. Se isso não é atentar contra a indefetibilidade da igreja, é o quê? E isso é uma heresia. Negar que a igreja é indefectível é uma heresia. Mas nós não dizemos que a igreja é defectível. Vocês não dizem com essas palavras. Mas a partir do momento que assumem que a igreja pode ensinar o erro e a heresia, todos os fiéis do mundo podem cair no erro junto com o Papa e um concílio ecumênico, você está dizendo que ela é defectível, que ela caiu no erro, que ela pereceu. Então, por isso que eu digo categoricamente, o tradicionalismo radical é uma heresia. Podem me atacar, pode perder seguidor, pode dizer que estou errado. Não sei nem se o Pedro concorda com isso. Respeito a opinião dele se não concordar. Mas reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Isso é seríssimo. E por fim, não imaginem vocês que vocês vão chegar diante do juiz de nosso Senhor Jesus Cristo no último dia, no seu juízo particular. Ele vai te condenar ao inferno porque você foi na missa nova. Ele vai te condenar ao inferno porque você acatou os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Ele vai te condenar ao inferno porque você obedeceu os ensinamentos do magistério dos papas. E foi ele que disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Se Deus for te
condenar por você estar fazendo aquilo que o sucessor de Pedro e o vigário de Cristo diz que pode fazer, Deus ou é mentiroso ou ele não existe. Se você chegar diante de Deus e ele te condenar por causa disso, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Porque ele estaria te condenando por algo que ele mandou você fazer. Quem tem que resolver os problemas da igreja é nosso Senhor. Ele fundou a igreja. Se a igreja está caindo no erro ou não, isso é problema dele. É ele que tem que ter responsabilidade, vai ter, porque ele prometeu isso, de salvar a igreja do erro. Agora, quando a gente assume para nós a responsabilidade de preservar a igreja da heresia, em contramão com todo o magistério eclesiástico, nós já estamos fora dele. Bom, Pedro, vou abrir aqui agora para as perguntas. Vou fazer algumas perguntas aqui que já foram mandadas na caixinha de perguntas. E se o tempo estiver apertado para você, você pode falar, que aí a gente faz só as que derem, tá? Acho que você quiser responder, tá? Fique muito à vontade de falar, olha, essa eu não quero responder, eu passo, e responder de forma um pouco mais precisa, mais concisa, para que a gente consiga fazer todas elas. E aí eu vou fazer a pergunta aqui, se você quiser me responder, fique à vontade. Primeira pergunta. Como explicar a liberdade religiosa dentro da tradição, conciliando encíclicas antigas? Essa é uma pergunta muito boa e difícil de ser respondida de forma concisa. Mas vamos lá. A liberdade religiosa é tratada no Concílio Vaticano II por um documento chamado Dignitatis Humanae. E um olhar apressado e equivocado, como eu já tive, vai concluir, e eu vou trazer até algo que o professor Eduardo Farias falou na live que eu fiz com ele, que é a característica que esses grupos têm de uma insubmissão hermenêutica. É uma hermenêutica de ruptura. É uma tendência que há nesses grupos. E um olhar apressado, uma leitura apressada e equivocada da Dignitatis Humanae vai concluir que ela rompe com a tradição da igreja ao falar em liberdade religiosa. E isso é um equívoco, porque o que está na Dignitatis Humanae e que é, inclusive, replicado no Catecismo da Igreja Católica de São João Paulo II, não é que as pessoas têm a liberdade diante de Deus de escolher a sua religião, a liberdade diante de Deus de aderir a erros, de aderir a falsas religiões. É evidente que não. O erro não tem direitos. Nós temos um dever moral de sermos católicos. Nós temos um dever moral de aderirmos à fé católica. E o que está na Dignitatis Humanae, na realidade, é que as pessoas devem se converter livremente, que as pessoas não devem ser coagidas, se converter na base da força, se converter por coação, que elas devem sim se converter e que isso é um dever moral diante de Deus, isso está reiterado inclusive no início do documento, mas que essa conversão, que essa adesão à fé católica, ela deve se dar livremente, ela deve se dar sem coação. É isso que é dito na Dignitatis Humanae, mas, infelizmente, esses grupos eles praticam, a exemplo dos modernistas, que eles tanto combatem, a exemplo dos liberais, e combatem até, o princípio até está correto, mas o combate que eles fazem é totalmente errado, porque eles combatem a própria igreja, mas eles praticam uma hermenêutica de ruptura, e não uma hermenêutica que lê os documentos, tanto do Concílio Vaticano II, como os documentos pós-conciliares,
à luz da tradição de 2000 anos da Igreja, em comunhão. E só para dizer, Caio, eu concordo plenamente com você que, além de um cisma, trata-se de uma heresia. Nesse ponto até se diferencia de alguns cismas que nós vemos na Santa Igreja, como até o cisma ortodoxo, mas se assemelha realmente ao protestantismo nesse aspecto, porque além de um claríssimo cisma, é de fato uma heresia que opõe o magistério vivo da Igreja à sagrada tradição, rompe com o tripé da transmissão da revelação divina. O Dom Rifan até fala nesse documento que eu citei que é uma aplicação do livre exame protestante, é uma adesão ao livre exame protestante. E as pessoas, na prática, elas começam a julgar o magistério da Igreja e, o que é pior, se colocam, como você falou, na posição de magistério da Igreja. Elas se deparam com determinados problemas, muitas vezes até reais, mas sem dúvida nenhuma problemas que são agravados, que são aumentados. Eu tenho falado que parece aquele jornal que, se você espreme, sai sangue, né? Porque só divulgam mais notícias e aí eles criam uma falsa solução para esse problema, como se eles fossem o magistério da Igreja, como se eles fossem chamados a resolver esses problemas. E você falou muito bem, esses problemas, alguns, só nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, só a Santíssima Trindade, mas outros têm que ser resolvidos pelo magistério, pelo Santo Padre, o Papa, e pelos bispos em comunhão com ele. Nós não temos autoridade. E, sem dúvida nenhuma, além de um cisma, é também uma heresia, esse erro gravíssimo do radical tradicionalismo. Perfeito, Pedro. Perfeito o que você colocou. É isso mesmo, não tem para onde correr, né? Eles se aproximam muito mais dos protestantes do que dos ortodoxos. E é incrível ver esse espírito de rebelião, que é tão claro, né? Para quem sabe compreender. Segunda pergunta. Um conhecido tradicionalista me pediu para listar bons frutos do Concílio Vaticano II, e eu não soube dizer. Na sua opinião, Pedro, quais foram os bons frutos que o Concílio nos trouxe? Eu falaria de dois. Vamos falar de dois bons frutos. Primeiro, é muito interessante, porque o Concílio Vaticano II e documentos pós-conciliares, como a Exortação Apostólica Christi Fidelis Light, de São João Paulo II, eles realçam maravilhosamente bem a missão, a vocação do fiel leigo. E é muito interessante que hoje muitos grupos de fiéis leigos se valem dessa boa liberdade que foi dada a nós pelo Concílio Vaticano II e por documentos pós-conciliares, uma liberdade católica que define a nossa vocação e a nossa missão, mas se valem para condenar o Concílio Vaticano II. Então, esse é o primeiro bom fruto que eu queria colocar, uma ótima definição, totalmente em continuidade com a tradição da Igreja, mas eu diria que muitas vezes os documentos do magistério resgatam determinados pontos da tradição que poderiam ter sido esquecidos por uma determinada parcela dos católicos, mas que são, evidentemente, de sempre na Igreja. O primeiro ponto é essa definição muito bonita, muito clara da vocação e da missão dos fiéis leigos, e que esses grupos, de maneira contraditória, se valem dessa salutar liberdade para atacar a Santa Igreja, para atacar o Concílio Vaticano II e os documentos do magistério pós-conciliar, como eu, infelizmente, já fiz. E o segundo ponto que eu colocaria é também a vocação universal à santidade, que é algo que a Igreja sempre creu, obviamente, mas que pode ter sido esquecido durante um tempo. Muitos fiéis caíram no erro, me parece, de reservar
a santidade para os clérigos, para os religiosos ou para pessoas que foram escolhidas por Deus para uma vocação especial, e é claro que isso existe a respeito dos grandes santos da Igreja, mas o Concílio Vaticano II, de maneira muito clara, na Lumen Gentium, vai falar que a santidade é uma vocação universal, é uma vocação para todos nós. E por isso eu também diria que nesses meios, é claro que isso não é generalizado, não podemos generalizar, mas muitas vezes observamos nesses meios uma certa pusilanimidade espiritual, uma alma pequena com relação à vocação que nós temos para sermos santos. Nós vemos que em outros aspectos há uma megalomania, às vezes travestida de magnanimidade, mas naquilo que é mais importante, naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural, é muito comum esses grupos, pessoas que estão nesses grupos, caírem em uma espécie de pusilanimidade espiritual, que vai diretamente contra esse bonito, lindo fruto do concílio, que é a vocação universal à santidade, totalmente em consonância com a tradição de 2000 anos da Igreja. Perfeito. Próxima pergunta. Como Pedro entendeu que as objeções ao Concílio Vaticano II eram errôneas? Foi muito no contexto de observar esse erro de uma maneira global. E aqueles 3 pontos que nós já mencionamos. A defesa da ilicitude da Santa Missa de São Paulo VI, da Missa de São Paulo VI. Depois, o que eu definiria talvez aqui como um exclusivismo que nós observamos nesses grupos, um clubismo, um espírito de seita. Parece que o dogma deixa de ser que a salvação está fora da igreja, não há salvação, e se torna fora do meu grupo não há salvação. Fora desses grupos que compreenderam a crise da igreja não há salvação. E o terceiro ponto foi essa questão da vida paroquial, ou da falta de vida paroquial que eu observei em muitos que estão nesses grupos, e essa falta de vida paroquial que os levou, muitas vezes, a caírem nesse erro. E aí eu comecei a observar o quadro geral, digamos assim, e a conclusão de que você falou maravilhosamente bem agora há pouco, não se pode negar um concílio da igreja, um concílio ecumênico, que já foi abraçado, digamos assim, por 7 papas, vários, inclusive, já canonizados pela Santa Igreja. Isso é inadmissível. É inadmissível um fiel católico se colocar nessa posição. E aí você começa a observar todas as outras insubmissões, rebeldias, desobediências, negar o catecismo da Igreja Católica, um catecismo promulgado por um Papa, negar o Código de Direito Canônico promulgado por um Papa, negar orações como os mistérios luminosos, o Terço da Misericórdia, negar as canonizações pós-conciliares ou posteriores à reforma do direito canônico. Vejam que é inadmissível esse espírito de rebeldia, de rebelião, e ainda pretender ser católico em meio a essa rebeldia. E isso é algo que vai totalmente contra ao ser católico, totalmente contra a submissão que nós devemos ter ao magistério vivo da Santa Igreja. Negam-se todos os pilares da catequese. A fé, eu tenho falado, a fé, aqui representada pelo catecismo, nega-se os sacramentos, a sagrada liturgia, a reforma litúrgica é negada, nega-se
na parte da moral, a nova disciplina da igreja, totalmente em consonância com a tradição, a disciplina do novo Código de Direito Canônico, e nega-se também todos esses pontos relacionados com a oração e as próprias canonizações. É um grande espírito de rebeldia e nós não podemos cair nesse erro. Maravilha, Pedro, muito bem colocado. Olha, a próxima pergunta aqui é uma pergunta um pouco complicada, um pouco complexa, e que eu particularmente não sei se eu faria um juízo sobre isso por falta de conhecimento. Farei a pergunta aqui, se você quiser passar, fique à vontade. Na fraternidade existem muitos casos de abusos, sejam eles de consciência física ou sexual? Olha, realmente, essa é uma pergunta muito delicada e que nós devemos ter muito cuidado para falar desse assunto, até por falta de conhecimento. E aqui não se trata de falar da fraternidade sacerdotal São Pio X, mas o raciocínio que gostaria de fazer em cima dessa pergunta é falar da igreja como um todo. Por quê? A realidade dos abusos hoje, ela é, infelizmente, uma das chagas que a igreja enfrenta. Abusos de toda a ordem, espiritual, abusos de ordem moral e também, em alguns casos, abusos sexuais. Essa é uma das mazelas que a Santa Igreja enfrenta hoje. E é interessante, qual é o raciocínio que eu gostaria de fazer? Esses ambientes pretensamente católicos, pretensamente defensores da tradição, eles se colocam como ambientes perfeitos, digamos assim. Ambientes nos quais não se vê desvios, não se vê erros. E para quem convive, para quem vive nesses ambientes ou ouve relatos de pessoas que lá estiveram, fica muito fácil perceber que isso não é verdade. E isso também se aplica à realidade dos abusos. Já houve, sim, casos de abusos, não só na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas em outros ambientes como esses, abusos das mais diversas ordens, e infelizmente, como muitas vezes acontece em realidades eclesiais, ambientes eclesiásticos que estão em comunhão com a igreja, o tratamento que foi dado ao problema não foi o melhor. E é muito importante dizer que o pontificado do Papa Francisco é um pontificado muito importante para essa questão dos abusos. O Papa Francisco foi implacável na defesa de uma disciplina rigorosa para com os abusos eventualmente verificados no seio da Santa Igreja, para a correção desse problema. Ele fez um trabalho tanto preventivo como corretivo nas mais diversas frentes. E, infelizmente, esses ambientes não têm escapado a essa dinâmica, o que vai contra essa visão totalmente equivocada de que são ambientes. Você falou da indefectibilidade da igreja. A igreja é indefectível de fato. Isso é dogma de fé. Mas hoje as pessoas que estão nesses ambientes muitas vezes promovem a indefectibilidade, a suposta indefectibilidade desses ambientes. E isso não é verdade. E para além de abusos sexuais, o ponto nem seria esse, há sim abusos de ordem espiritual e também moral. Eu diria que em um nível muito baixo, eu sofri esse tipo de abuso na medida em que eu fui incentivado, digamos, com muita ênfase, a me mudar de cidade, a deixar a minha paróquia, incentivado a mudar os meus filhos de escola. E ali eu vi claramente um espírito de seita mesmo, que infelizmente marca muito esses ambientes eclesiásticos que não estão em comunhão com a igreja. Isso é muito comum. E já ouvi relatos de pessoas que deixaram esses ambientes que vão de
encontro a essa minha má experiência e vão de encontro às impressões que eu tinha e tenho a respeito desses ambientes. Então, sim, muitas vezes acontecem abusos, e não se trata aqui de falar da fraternidade sacerdotal São Pio X. A questão é um olhar muito mais amplo de uma chaga que ameaça a própria Santa Igreja, mas isso se verifica também nesses ambientes e com outros contornos. Fiéis que são aconselhados a deixar a missa de São Paulo VI, muitas vezes a deixar até a missa de São Pio V nos institutos que estão em comunhão com a Igreja. E não há outro nome para isso. Isso é realmente abuso. Abuso religioso, abuso espiritual, abuso moral. Pedro, se me permita, eu quero acrescentar algo também. Você está falando aí, me lembrei que essa semana, conversando com uma amiga minha, uma namorada de um amigo meu, uma amiga minha, e ela falando sobre esses problemas, né, que estão acontecendo com esses grupos, e ela me falou e me mostrou, né, uma mensagem de quando ela, com 15 anos de idade, tinha começado a frequentar melhor a igreja, que ela nasceu no berço católico, mas se converteu aos 15 anos para começar a ser uma católica de fato. E aí, conversando com uma amiga que era sede vacantista, né, aqui eu já estou falando de outro grupo, né, mas que também está dentro desses abusos psicológicos, a menina tinha acabado de se converter e a amiga sede vacantista, ela foi perguntar para a amiga, né, não sabia que era sede vacantista, perguntou, olha, o que é a missa tridentina? Ela não sabia o que é a missa tridentina. E a amiga mandou um textão falando a missa tridentina é a missa de sempre, a missa de Paulo, do antipapa Paulo VI, a missa nova é uma heresia, quem vai na missa nova comete pecado mortal. E começou a encher a cabeça da menina de escrúpulos. Com 15 anos de idade, ela foi fazer uma pergunta para uma amiga e a garota começou a xingar o Papa, falar que ele era antipapa, que a missa nova é herética, que quem vai na missa nova comete pecado mortal. E começou a inflar a cabeça dela com essas informações, ao ponto dela ficar extremamente escrupulosa, de não querer sair de dentro de casa, né? E assim, eu estou falando de sede vacantistas aqui, mas coisas semelhantes acontecem também com tradicionalistas radicais, que incutem na cabeça das pessoas essas mesmas argumentações, talvez com um ponto ou outro de diferença, né? Então é muito interessante isso, de aqui não estamos dizendo se há abusos sexuais ou não, isso quem tem que decidir é a justiça, não se trata de fazer um juízo de valor sobre isso, mas se trata de falar de uma realidade vivida pelo Pedro, testemunhada por mim e por tantas outras pessoas na vida de recém-convertidos e na vida dessas pessoas que buscam ajuda, né, nesses grupos. Tem uma outra pergunta aqui. Eu terminei de falar sobre esses grupos. Alguma coisa caiu aqui dentro de casa, não sei o que foi. Fazendo um barulho enorme. Mas, enfim, eu não acho que nada disso seja coincidência, né? Falando sobre agora uma outra pergunta, né? São duas perguntas de uma mesma pessoa, mas é uma mesma pergunta, né? Como ajudar quem se nega a ver as contradições da fraternidade e ficam focados na aparência de piedade? E aí tem uma outra pergunta. Minha família frequenta a fraternidade. Poderia, por favor, me dar alguns conselhos de como ajudar? Eu creio que nós já temos feito isso ao longo de toda a live. Eu acrescentaria as outras manifestações que eu fiz depois do meu testemunho, que foi feito em fevereiro, está lá no canal do YouTube da Escola de Catequese São Pio X, a live que eu fiz com o Bernardo Kister, depois a live que eu fiz com o Ariel Lazari, o podcast lá com o Ânima, todas essas manifestações, e mais recentemente a live com o Eduardo Farias, todas elas estão nos respectivos canais do YouTube, mas eu creio que na nossa live aqui hoje, nós já demos vários conselhos práticos de como
modelar este erro e de como aconselhar. O único conselho que eu daria, focado na segunda pergunta, depois eu vou falar um pouco da primeira, seria não dar murro em ponta de faca. Se a pessoa está com o coração muito fechado, isso pode acontecer, nós temos verificado pessoas que infelizmente estão obstinadas neste erro grave. O melhor caminho é rezar e fazer penitência pelas pessoas e dar um bom testemunho, um testemunho autêntico de fé católica. São pessoas que devem ser amadas concretamente. E nesse ponto até nós que estamos aqui talvez na frente de batalha, não podemos nos esquecer que nós precisamos amar profundamente as pessoas que estão neste erro, dar um bom testemunho para elas, rezar por elas. Hoje mesmo algumas pessoas vieram discordar de mim no direct do Instagram, e eu até as agradecia por isso. As pessoas que têm vindo falar comigo, a maioria, graças a Deus, tem vindo para falar bem, por graça de Deus, graças a Deus, para elogiar, mas as pessoas que têm vindo me procurar para discordar, eu até as agradeço, porque me parece que a intenção delas é boa, converso um pouco com elas, mas quando eu vejo que a conversa não vai caminhar para um bom lugar, eu tenho me prontificado a rezar por elas e pedir que elas rezem por mim também. Rezem por mim para que eu diga a verdade, para que eu busque a verdade e para que nos mantenhamos virtuosos nesse caminho tão delicado, tão difícil de denunciar esses erros. Mas o conselho prático que eu daria é esse. Não são as nossas palavras que vão convencer as pessoas desses erros. As nossas palavras podem ser instrumentos de Deus, mas é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que vai convencer estas pessoas, de maneira que nós precisamos rezar por elas. E o primeiro ponto da contradição, não somente da fraternidade sacerdotal São Pio X, mas de todos esses grupos, as comunidades amigas e grupos como o Centro Dom Bosco que aderem a esses erros, as pessoas individualmente consideradas que aderem a esses erros, a grande contradição é, sob o pretexto de defender a tradição, romper com o magistério vivo da Igreja. Essa é a contradição fundamental. Abandonar a tradição da Igreja sob o falso pretexto de defendê-la. E é uma dinâmica muito semelhante, de fato, ao que os protestantes fizeram, historicamente. É algo muito semelhante ao que os protestantes fizeram, porque aquilo que eles se propunham a fazer nas suas próprias palavras era defender a tradição da Igreja, o que eles chamavam de tradição. E eles romperam com a tradição da Igreja. É claro que esse erro do radical tradicionalismo tem os seus contornos próprios, mas, sob o falso pretexto de defesa da tradição, eles rompem com a tradição porque rompem com o magistério vivo da Igreja. Negam o magistério, negam a indefectibilidade da Santa Igreja, negam as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam e que ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo, dentre outras palavras da Sagrada Escritura. Perfeito, Pedro. As outras perguntas que fizeram na caixinha de perguntas, a gente já respondeu a tudo aqui. Inclusive, a última era essa sobre o protestantismo, né? As semelhanças. Só acrescentando aqui essa última pergunta sua, muito interessante. Você falou sobre oração, né? E a gente falou aqui sobre vida de oração, deu conselho aqui para as pessoas que estão tentadas, né, com o tradicionalismo para poder rezar e pôr isso diante de Nosso Senhor. Eu tenho uma experiência prática disso, que eu até postei aqui no perfil um tempo atrás, de um rapaz, um conhecido meu, que também era ex-protestante, e que vou gravar uma live com ele em breve também, o Diego. Ele
era recém-convertida do protestantismo e também aderiu ao erro do tradicionalismo. E a gente chegou a discutir no privado, uma conversa calorosa, bem complicado, na época ele estava muito obstinado nesse erro. E no final das contas a gente se propôs a rezar, olha, reze por mim que eu vou rezar por você, nem fim de papo. Nunca mais nos falamos. Isso decorreu-se 2 anos desde essa conversa. E agora ele me segue aqui no perfil, e aí eu fui mandar mensagem para ele. E ele falou, agradeceu, né? Falou que a nossa última conversa, ele lembra da nossa discussão, agradeceu por eu ter rezado por ele e que ele estava fora do tradicionalismo, tinha voltado a comunhão com a igreja. E, de fato, eu lembro que nesse dia eu estava dentro do ônibus, indo para a faculdade, e terminando a conversa com ele, eu peguei o texto e botei ele nas minhas intenções do texto. Eu fiz aquela única oração por ele, né, de forma objetiva, mas ele continuou nas intenções gerais. E aí, de fato, depois de 2 anos, ele volta à comunhão com a igreja. Então, a oração, muitas das vezes, é a coisa mais importante que você pode fazer para alguém. As palavras são importantes, os argumentos são importantes, mas para aquelas pessoas que aceitam, né? Tem algumas pessoas que não aceitam, então a oração é o mais importante. Partindo agora para as perguntas, se o Pedro ainda tiver algum tempo, né? Claro, para as perguntas aqui do Instagram. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu acho é você que consegue ver aí, Pedro. Não tem essa setinha aqui embaixo de ponto de interrogação? Ah, tá, peraí, deixa eu clicar. Clica nela e abre a pergunta, que ela vai aparecer aqui na tela, provavelmente. Então, vamos. Aí eu tenho que. Eu não sei se eu consigo clicar, eu acho que eu consigo ler só. Só. Vamos lá. São 12. Vamos lá. Será que a Santa Sé vai intervir no tamanho de desgraças que está gerando o Centro Dom Bosco? Eu creio que a Santa Sé talvez não é diretamente com relação ao Centro Dom Bosco, porque o que o Centro Dom Bosco está a fazer é aderir aos erros que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X promove há décadas na Santa Igreja e que já foram devidamente objetos de manifestações magisteriais das mais diversas. E é algo, inclusive, a gente falou da comunhão dos 7 últimos papas com relação ao Concílio Vaticano II, também há uma comunhão dos papas com relação aos erros da Fraternidade São Pio X. Desde o momento em que o São João Paulo II chegou ao extremo de excomungar Dom Marcel Lefebvre e os 4 bispos que foram sagrados por ele, dali para frente, mas também antes disso, mas principalmente dali para frente, há muito claramente o motu próprio Ecclesia Dei, que é muito claro nesse sentido, a respeito dos erros da Fraternidade São Pio X, mas os pontificados seguintes, o pontificado do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, e não tenho dúvidas também que o pontificado atual abraçam essa posição da Igreja Universal a respeito dos erros da fraternidade. E aí é bom dizer que há argumentos muito fracos que são colocados, como, por exemplo, o argumento de que o Papa Bento XVI levantou as excomunhões e que o Papa Francisco permitiu que os casamentos, os matrimônios, e um padre até me alertou, desde que com a autorização do bispo local, os matrimônios e as confissões sejam lícitos, né, da fraternidade. Isso não é um reconhecimento dos erros da fraternidade, isso é um ato de misericórdia pastoral orientado para o retorno da fraternidade à plena comunhão com a Igreja. E, infelizmente, esses atos pastorais de misericórdia não encontraram correspondência na fraternidade. Não se trata de um reconhecimento dos seus erros. Por isso é que eu creio que não há, talvez, nem necessidade de uma manifestação da Santa Sé a respeito do Centro Dom Bosco. Quem vai julgar isto é a Igreja, mas o Centro Dom Bosco adere a erros
já condenados pelo magistério vivo da Igreja. Aí tem um outro comentário aqui: se a Igreja não os classificou assim, por que vocês o fazem? Vocês entendem desses temas mais que a própria Igreja? A Igreja, sim, classifica esses atos como cismáticos e heréticos. Isso é algo que a lógica mais simples, nos faz compreender. A definição, que inclusive é de Santo Tomás de Aquino, que está no Catecismo de São João Paulo II a respeito do cisma, mostra claramente que esses atos são cismáticos, porque rompem a comunhão com o Santo Padre o Papa e com as legítimas autoridades eclesiásticas, com os bispos em comunhão com ele. Rompe a comunhão com o magistério. E a própria realidade da heresia é muito evidente. A partir do momento em que se nega, como o Caio falou, a indefectibilidade da Igreja e se nega o magistério vivo da Igreja. Pretende-se viver um catolicismo sem magistério vivo, um magistério morto, um magistério póstumo, como vai falar o Dom Rifan, nessa sua orientação pastoral, que se assemelha muito com os atos dos protestantes, também nesse ponto. É interessante isso, Pedro, porque a pessoa que diz, a Igreja nunca disse que eles são cismáticos, então você não leu nada sobre isso, né? Porque a excomunhão de Dom Lefebvre, depois confirmada por São João Paulo II, está lá claramente. Ele foi excomungado por atos cismáticos. Tá o moto próprio Ecclesia Dei. Exatamente. O moto próprio Ecclesia Dei fala isso. Sim. Exatamente. Sim. E aí, quando você nega a indefectibilidade da Igreja através desses ensinamentos, você cai na heresia por negar um dogma. Simples, né? E aí... mas aí Bento XVI tirou as excomunhões. É o que o Pedro falou. Né? Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso. Bento XVI não tirou a excomunhão falando que eles agora estão em plena comunhão com a Igreja. Não. A tirada da excomunhão foi um ato de misericórdia e Bento XVI deixou claro, olha, a remissão da excomunhão tem para o mesmo fim que a pena, que eles voltem para a Igreja. E o que aconteceu? Não voltaram. Então são cismáticos, sim. A Igreja definiu isso, sim. E são hereges, sim. Pode continuar, Pedro. Então a mesma pessoa falou, além da nota, a Arquidiocese não lançou mão de nenhum recurso contra hereges e cismáticos. Dessa forma, a Igreja não os considerou hereges e cismáticos. O tribunal de vocês, leigo, não está antecipando a competência da Igreja. Não se trata disso, porque existe uma diferença entre cisma e heresia em um sentido material e em um sentido formal. Até porque, no caso da heresia, inclusive, um requisito é a pertinácia, é a persistência. Ninguém aqui está acusando essas pessoas de cisma ou de heresia em um sentido formal, porque, de fato, isso só a autoridade eclesiástica competente pode declarar. O que nós estamos a falar aqui é que se trata de cisma e heresia em um sentido material, em um sentido objetivo. Não estamos a julgar intenções. Eu, inclusive, acredito piamente que muitas das pessoas que estão nesses ambientes são profundamente ignorantes. E aí, claro, quem vai julgar a ignorância, se é vencível ou invencível, é Deus ou a Santa Igreja, as autoridades eclesiásticas, mas o fato é que muitas pessoas caem nesse erro. O Caio citou uma moça de 15 anos. Muitas pessoas caem nesse erro, essa pessoa até não caiu, mas poderia ter caído, muito na ignorância. Então não se trata aqui de julgar intenções, mas de fazer uma avaliação objetiva, material, desses atos que claramente, sim, são cismáticos e também heréticos. Uma outra coisa que esse mesmo rapaz comentou, mas a live nossa sobre o Santo Dom Bosco, ele falou que nunca a Igreja disse que os membros são cismáticos, somente Dom Lefebvre. Mas vamos lá. A Igreja, ela retirou a excomunhão dos ortodoxos em 1978, se eu não me engano. Foi retirado a excomunhão dos ortodoxos. Só que eles continuam no cisma, porque não entraram em plena comunhão com a Igreja. Nenhum ortodoxo hoje que adere à Igreja Ortodoxa é formalmente
excomungado, ou a igreja define que ele é formalmente um cismático. Nenhum. Mas é óbvio que se ele está dentro de uma comunidade que está em cisma, ele está cooperando, ao menos materialmente, como o Pedro falou, com o cisma. Ele está participando do cisma. Agora, o nível de consciência dele, o nível de adesão, o nível de culpabilidade, não é isso aqui que nós estamos julgando, mas que existe um cisma objetivo sempre que alguém adere a algum movimento cismático. E a nota da Arquidiocese do Rio de Janeiro diz claramente que a partir do momento que o Centro Dom Bosco se filiou a essa fraternidade para ser dirigido espiritualmente por ela, ele aderiu ao erro da fraternidade. Ele está dentro da situação irregular, gravemente irregular, como diz a nota, que a fraternidade também está. Por mais que não esteja formalmente excomungada, etc. Isso aí vai depender da culpabilidade subjetiva. Mas existe materialmente aqui um fato que é inquestionável. Vamos lá. Perfeito. Perguntas mais simples aqui, se vai ficar gravada a live para quem perdeu uma parte ou até perdeu ela toda, sim. Eu peço que vocês rezem para que eu consiga gravar, porque eu nunca fiz isso, mas vai dar tudo certo. Preciso de orientação. Caio já falou que a orientação pastoral de Dom Rifan está no site da Administração Apostólica. Essa aqui que eu falo do Magistério Vivo da Igreja, ela está lá, dentre outras orientações pastorais a respeito deste assunto. Também é uma pergunta aqui a respeito do nome Dom Bosco, lá na criação do Centro Dom Bosco, é o que eu falei anteriormente. O nome foi escolhido por duas razões. Primeiro, por conta da inspiração no Centro Dom Vital e a sonoridade do nome ficou semelhante, e também por conta do exemplo de São João Bosco como apóstolo, digamos, da juventude. O exemplo de São João Bosco luminoso também foi um critério utilizado para a escolha. Tem um rapaz aqui que pergunta se eu não sinto a necessidade de escrever um livro ou textos em que combate os erros do CDB. Eu até diria mais, não os erros do Centro Dom Bosco, mas os meus erros e o meu caminho de volta. Eu creio que essa é uma possibilidade, sim. Peço que aqueles que nos assistem rezem por essa intenção. Pode ser, sim, uma boa possibilidade. Eu creio que quando a gente coloca por escrito, isso traz uma perenidade talvez maior para o testemunho. E eu creio que um livro pode ser que seja uma boa opção. Um livro no qual eu narre desde a minha conversão até o momento em que eu caí no erro do radical tradicionalismo, digamos assim, e também o caminho de volta. Eu creio que sim, pode ser, se for da santa vontade de Deus, algo edificante. Tem uma outra pergunta que os grupos da Liga Cristo Rei ainda disseminam as ideias do Centro Dom Bosco. Eu não posso afirmar, porque eu já estou fora da Liga Cristo Rei há muitos anos. O que me parece que acontece é que, sim, em sua maioria, os grupos vinculados à Liga Cristo Rei, sim, disseminam esses erros do radical tradicionalismo, mas eu creio que não seja a totalidade dos grupos vinculados à Liga Cristo Rei. Eu sei de muitos grupos que deixaram a Liga Cristo Rei por conta desses erros, mas não posso afirmar se todos os grupos estão alinhados com o Centro Dom Bosco na difusão desse erro do radical tradicionalismo. Uma outra pergunta: algum dos membros do Centro Dom Bosco já apresentaram posicionamentos extremistas, por exemplo, o sede privacionismo? Não tenho conhecimento para responder esta pergunta, nem a respeito do sede privacionismo, nem a respeito do sede vacantismo teórico. Seria leviano da minha parte se eu fizesse qualquer afirmação nesse sentido. O que eu sei é que muitas pessoas que estão lá, mas não todas, é importante dizer isto, não todas. Muitas, sim, infelizmente,
caíram no erro do radical tradicionalismo. Agora, se foram além deste erro, como nós falamos durante a live, eu não posso afirmar. E a última pergunta é se o sentimento, entre aspas, e o êxodo para grupos tradicionalistas é resultado dos abusos litúrgicos que são feitos. Na realidade, as mazelas que assolam a Santa Igreja, os abusos litúrgicos certamente integram essas mazelas, eu diria que esse é o princípio, muitas das vezes, o princípio que leva essas pessoas ao erro. É um certo escândalo diante das mazelas. Sim, eu creio que você tem razão, esse sentimento, entre aspas, mas eu nem colocaria tantas aspas nessa palavra sentimento, porque eu creio que há sim um certo sentimentalismo mesmo diante dessas mazelas, uma falta de maturidade na fé, uma fé pouco consolidada, uma fé pouco formada, que leva, infelizmente, que muitos desses novos adeptos caiam nesses erros. Nós não podemos perder a fé na Santa Igreja Católica. Nós não podemos deixar de ser católicos. Esse é um ponto fundamental. Não podemos abandonar a fé católica diante dessas mazelas que se apresentam. Essas foram as perguntas, Caio, querido. Perfeito, Pedro. Eu vou te liberar, né? Para encerrar aqui, eu agradeço muito a sua participação. Foi muito frutuosa, para mim, principalmente, ver um exemplo vivo, né? Eu nunca flertei com o movimento tradicionalista, mas eu percebo a gravidade desse erro, né? E vendo pessoas que já estiveram lá dentro, vendo testemunhos como o seu, fortalecem a minha fé e fortalecem a fé das pessoas que estão assistindo. Eu peço encarecidamente todas as pessoas que estão assistindo que sigam o meu perfil, entrem aí no nome, tem o nome aí em cima, Pedro Fonseca, vírgula, continuismo de sempre. Entrem nessa setinha, sigam o Pedro, sigam o meu perfil, difundam essa live. Essa live vai ficar gravada, né? E aqui, obrigado aí pelos elogios. E aqui eu quero já deixar aqui para o Pedro a orientação, né? Pedro, tem uma setinha, um X aí em cima, né? Você deve estar vendo. Esse X, não clica agora nele, não. Quando você for fechar, você vai clicar nesse X, vai aparecer encerrar live. E logo após que você clicar em encerrar live, vai aparecer compartilhar. Então é só ler bem aquilo que vai aparecer e clicar na opção de compartilhar. Aí você compartilha no perfil, e aí logo após que você compartilhar no perfil, quando ela já estiver upado, né, no seu feed, você vai lá em opções, você deve saber, né, de colaborar, botar colaborador na publicação, aí marca o meu perfil como colaborador, que eu vou compartilhar em conjunto. Ok, meu amigo? Só apertar o X e botar compartilhar, correto? E depois eu te coloco como colaborador. Isso, o X, encerrar a live, né? Deve aparecer alguma coisa assim, compartilhar, e aí me coloca como colaborador. Vamos rezar uma Ave Maria antes de encerrar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só apertar e compartilhar. Abraço. Fica com Deus. Boa noite a todos, um grande abraço e muito obrigado. Boa noite.